A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal de comentários bíblicos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos comentar sobre o reinado de Josias, o último rei temente a Deus que vai governar Judá antes da nação ser levada para o cativeiro, devido à impiedade da qual eles estavam praticando e a idolatria da qual eles estavam vivendo. O reino do povo hebreu foi dividido após a morte de Salomão, ficando o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte levado cativo em 722 e o reino do sul, ele vai ser levado cativo no ano 605, vai começar a primeira leva. Nós vamos tratar disso na próxima postagem aqui nesse canal. Mas hoje nós falaremos do tempo de Josias. Dos 19 reis, somente Josias e Ezequias foram enquadrados como bons reis sem restrição, que foram fiéis a Deus, confiaram nele. E temos 6 que foram bons, mas que aparece restrição relacionado ao seu governo, relacionado àquilo que eles deveriam ter feito e não fizeram. Na postagem passada, nós postamos sobre o reinado de Ezequias. Você pode acompanhar aqui nesse canal, assistir essa pré-aula, que quando Ezequias ascende o trono, ele inicia uma reforma, uma restauração ali do povo hebreu. Mas infelizmente, após a sua morte, Manassés, o seu filho, começa a reinar com 12 anos e vai ter um governo longo sobre Israel. Foram 55 anos governando a nação. Infelizmente, Manassés não imita os passos de seu pai Ezequias, mas ele entra na contramão. Ele segue o caminho da idolatria, trazendo para dentro do reino de Judá a feitiçaria, o ocultismo. Ele mesmo invoca os médiuns, buscando consultar aos mortos. Chega até a praticar atos extremos, aonde sacrifica os próprios filhos. Ele persegue, manda matar os profetas, queima os rolos sagrados do templo, e muitas iniquidades ele vai fazer durante o seu governo. Então Deus, querendo trazer o povo novamente para o caminho, nós vamos ver que a Síria invade Judá e Manassés vai ser levado para o cativeiro. Mas infelizmente, meus irmãos, o povo não se rende. E Manassés, quando está enjaulado no seu cativeiro, nós vamos ver que ele se arrepende. Ele clama a Deus. E Deus ouve e perdoa Manassés de tudo aquilo que ele havia feito. E permite que ele retorne ali ao trono em Israel, em Judá.
Infelizmente, aquilo que ele havia plantado, havia semeado, o ocultismo, a feitiçaria, a idolatria e muitas outras coisas maléficas para a nação, o povo absorveu e abraçou tudo isso. Então, o avivamento de Ezequias foi sufocado pela maldade, pela perversidade que foi plantado no reino de Judá. Amon, que é o filho de Manassés, seu filho que foi dado o nome de uma divindade egípcia, assume o trono e também caminha. Ele não olha para o arrependimento da qual seu pai havia feito, mas ele anda no caminho da iniquidade. Nós vamos ver que ele vai ser assassinado no segundo ano do seu governo, pelos seus próprios súditos, da qual vão colocar sobre o trono ali o rei Josias. Josias começa muito jovem a governar sobre o reino de Judá. Com 18 anos ele manda fazer uma reforma no templo. Ele manda restaurar o culto. E nessa reforma, nessa restauração do culto, nós vamos ver que é encontrado o livro da lei que estava perdido dentro da casa. Olha a situação da nação. A lei, ela não era ensinada. A lei não era instruída para o povo. Ela estava se perdida. Porque no tempo de Manassés, 55 anos, mais 2 anos de Amon, dá 57. Mas no 10º ano do governo de Josias, então cerca de 65 anos sem a lei for ser anunciada, ser ensinada, e o livro da lei é achado no templo. E quando o livro da lei é encontrado, é levado até o rei Josias, e ele ouve ali aquilo que estava escrito ali no livro, nós vamos ver que ele fica trêmulo, ele rasga as suas vestes, porque ele percebe que o seu povo havia violado a lei de Deus, havia quebrado a aliança que foi estabelecida de serem fiéis a Deus. Estava relacionado com essa quebra. Se acontecesse, o povo seria levado para o cativeiro, a cidade seria destruída. Josias manda consultar a Deus a respeito de tudo aquilo que estava escrito, e a resposta da sua consulta, Deus toma a profetisa Hulda, e ela vai dizer que tudo aquilo que estava escrito viria sobre a nação. A cidade seria destruída e eles seriam levados para o cativeiro, porque Deus tentou de toda maneira levar o seu povo ao arrependimento, ao retorno à sua palavra, mas eles estavam como alguém que está com uma doença mortal, que já não havia mais como Deus curar a nação. Mas Deus manda um recado a Josias, porque Josias ele implanta uma grande reforma. Ele estabelece o culto, ele vai chamar o povo, ele chama todo o povo para que ouvisse a palavra de Deus, para que a lei fosse ensinada. E ele faz uma reforma muito grande, expulsando que os feiticeiros, os médios, os sacerdotes de outras divindades. A reforma dele é tão grande que ele chega até as fronteiras aonde foi o reino do norte, Israel, porque Israel já havia cessado a sua dinastia, o seu governo,
mas ele implanta uma reforma em Betel, ou melhor, em Betel, aonde Jeroboão havia estabelecido uns dos bezerros de ouro para ser adorado, mas ele acaba com aquele centro de idolatria, chega até a cidade de Samaria, que estava sendo reconstituída pelos samaritanos e por alguns estrangeiros que ali foram colocados para habitar naquela região, mas ele manda quebrar, manda expulsar, exterminar a idolatria da nação. E Deus manda dizer a Josias, por causa do seu comprometimento com Deus e com a sua palavra, ele não viria a destruição que ia acontecer em Jerusalém, e nem ver o seu povo ser levado cativo, mas Deus o preservaria dessa situação. Então, da mesma forma, nós temos a igreja. A igreja está comprometida com a palavra, anunciando o reino de Deus, pregando o evangelho. Sabemos que o dia do Senhor, o dia da prestação de conta, ele virá, o dia da grande tribulação, mas a igreja será preservada desse período, porque ela vai ser arrebatada, será levada para as mansões eternas e não enfrentará esse juízo que virá sobre todos os moradores da terra. Então Josias não viria a destruição e não viria o cativeiro por causa da sua fidelidade. Josias estava comprometido com Deus, com a sua palavra, mas infelizmente ele não conseguiu alcançar, ter êxito naquilo que ele propôs. Embora ele relembrasse ao povo, instituindo novamente a Páscoa, que Deus é o Deus que liberta, é o Deus que protege, é o Deus que batalha pelo seu povo. Nós vamos ver que pouco tempo mais para frente, na próxima aula, nós vamos comentar a respeito do cativeiro de Judá. Nós vamos ver que ele apenas adiou algo que iria acontecer, porque o povo, eles não voltaram para Deus, e eles vão sofrer consequência daquilo que eles estavam plantando. Mas Josias será preservado, porque foi fiel, comprometido com Deus e perseverou em fazer a sua vontade. Que eu e você possamos imitar Josias. Vamos ser comprometidos com toda a verdade, comprometido com o Evangelho de Cristo. Ainda que outros não venham se arrepender, outros não venham ouvir o chamado de Deus para que venha se entregar a Ele, mas vamos fazer a nossa parte, porque alguns aceitarão e serão libertos desse grande juízo que vai assolar toda a terra, e também do juízo final que há de ser manifestado. Que Deus continue te guardando, te dando a paz e te dando vitória na sua caminhada. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem umas letras em vermelho, você pode fazer inscrição, e assim como quando nós postarmos aqui um outro estudo, o YouTube, ele deverá te notificar dessa postagem, desse ensino. Então fique com Deus.